Olá, querido intercessor. Que bom poder conversar com você e compartilhar da palavra, compartilhar desse princípio maravilhoso que é a oração intercessória. Deus tem nos abençoado muito nesse compartilhar semana após semana. Tem sido muito bom estar aqui com você nesses momentos a mais que Deus tem providenciado para caminharmos juntos e aprofundarmos a nossa visão da oração intercessória. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre o valor da oração intercessória. E eu quero ler com você um texto da Palavra de Deus que está em Filipenses, no capítulo 1, quando o apóstolo Paulo fala sobre oração aos filipenses, a essa igreja tão querida, tão preciosa. E nós vamos ler lá o texto e vamos entender um pouco mais sobre a oração, quando o apóstolo diz assim, no versículo 4: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo aqui menciona que ele orava pelos filipenses, ele orava por aquela igreja e ele fala: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, sempre oro com alegria por vocês. E ele menciona sobre a cooperação que eles davam ao Evangelho, ele fala sobre a obra que Deus iniciou entre eles e que Deus estaria aperfeiçoando essa obra. Ele está falando um pouco sobre a oração aqui, a importância da oração, através do seu exemplo, do seu modelo, porque ele intercedia por aquela igreja, ele intercedia por aqueles novos convertidos, por aquele povo que foi alcançado com o Evangelho na cidade de Filipos. E a gente sabe que a oração é realmente um instrumento abençoador de vidas. Quando nós oramos, coisas acontecem. Porque nós já vimos também, já conversamos aqui com vocês, que Deus escolheu operar na terra através da intercessão do seu povo. Deus opera quando nós oramos. Deus se manifesta no meio do seu povo quando nós estamos ligados a Ele, em comunhão com Ele. Porque Jesus nos chamou para orar. Jesus ensinou o princípio da oração também. Ele está lá em todo o Novo Testamento. Nós vamos ver os personagens bíblicos orando, buscando a presença de Deus. E aqui nós vemos que a oração é um instrumento abençoador. O apóstolo Paulo entendia isso. Ele dizia que ele orava constantemente por aquela igreja. E não só por aquela, porque nós vamos ver depois, em outras cartas, também ele mencionando a oração. E não somente mencionando que ele ora, que ele está buscando a Deus pelas igrejas e pelos irmãos daquelas igrejas, mas também nós vamos ver Paulo pedindo oração. Ele entendia o valor da oração intercessória. E por isso, em todas as suas cartas, nós temos alguma menção, de alguma maneira, à oração. A oração abençoa vidas, vidas são tocadas quando nós oramos. Corações se voltam para Deus, famílias são restauradas, igrejas experimentam avivamento, cidades são transformadas, nações são alcançadas. O valor da oração intercessória é inimaginável. O que Deus opera quando nós oramos, como portas se abrem, barreiras caem pela oração. Paulo entendia isso e ele está nos chamando para também sermos intercessores, para orarmos, para abençoarmos vidas. Você tem essa tarefa, essa missão, e é uma missão valorosa, é uma missão importante, eu diria assim, estratégica, para o avanço do reino de Deus, para o corpo de Cristo, para que vidas sejam tocadas, para que terrenos sejam preparados para o plantio da semente,
do Evangelho, nós precisamos orar. Orar é uma atividade espiritual muito importante. A oração intercessória, ela é chave no reino de Deus. O inimigo vai lutar para nos afastar da oração intercessória. Ele vai lutar para nos afastar da vida de oração, porque ele não quer que nós nos aproximemos do Senhor, ele não quer que nós nos relacionemos com Deus, e ele sabe que nós enfraquecemos quando nós não valorizamos a oração, quando nós não priorizamos a oração. A oração é muito importante. Orar por você, orar pela sua família, interceder, colocar-se na brecha pelo outro, abençoar a sua igreja, abençoar a sua cidade. Você precisa compreender em Deus que é uma missão importantíssima e que Deus está chamando você para estar nessa brecha, como diz a palavra de Deus, lá no livro de Ezequiel, que nós já até comentamos aqui, que há essa brecha, né? Que Deus está procurando alguém para estar ali, naquela posição, em favor daquela terra, daquele lugar, como Deus fala ali através do profeta Ezequiel. E Deus fala conosco também, hoje, que nós precisamos nos levantar e precisamos nos colocar como intercessores. Eu ouvi uma vez de um irmão que teve uma visão e Deus permitiu que ele tivesse uma experiência assim linda com um anjo que o levou e ele vê a terra e nessa uma distância, né, muito grande, e então ele pergunta para o Senhor em determinado momento, né, a visão é longa, mas destacando esse ponto para vocês, e ele olha para a terra, então ele vê muitas luzes. Em alguns lugares haviam mais luzes que brilhavam, pequenas luzes, e em alguns pontos, alguns locais da terra haviam muitas luzes. Então ele pergunta para aquele anjo o que significavam aquelas luzes. Então o anjo diz que eram os intercessores na terra. Então era a intercessão do povo de Deus na terra, a diferença que a intercessão fazia. Eram como luzes que brilhavam diante de Deus. Um simbolismo precioso, não é mesmo? Muito importante para nós entendermos o nosso valor, como Deus nos vê, como aqueles que estão ali velando pelo cumprimento da sua palavra, buscando diante dele, a partir das suas promessas em Cristo Jesus. Então, a oração intercessória, ela é fundamental. Não deixe a sua luz apagar. Fica firme na sua posição. O inimigo vai tentar, mas você deve lembrar que o Espírito Santo está em você, ele vai dar forças para você ficar firme nessa posição e para você cumprir essa missão de abençoar vidas pela oração. A oração intercessória, um dos valores também da oração intercessória, é que ela promove confrontos para que ocorram rompimentos de domínios malignos. Por isso que também ela é tão importante. Eu quero ler com você aqui no nosso guia de estudos do AMAI, e nós temos uma palavra do escritor Dutch Sheets, e ele fala algo bem interessante sobre esse princípio que mostra o valor da oração intercessória, que são os rompimentos que ela promove. Jesus veio para dissolver o domínio legal que Satanás tinha sobre nós, para anunciar que não estamos mais presos por suas obras. Ele invalidou o contrato quebrando o domínio maligno de Satanás sobre nós. Ele garantiu as consequências literais que essa libertação manifesta, ou seja, cura, libertação dos contristados por demônios e quebra da opressão. Então vejam que precioso é o que nós aprendemos sobre Jesus como nosso intercessor. Algumas semanas atrás, Jesus veio para dissolver o domínio legal que Satanás tinha sobre nós. Sim, ele veio para anunciar que não estamos mais presos por suas obras. Ele invalidou o contrato, quebrando o domínio maligno de Satanás sobre nós. Então, quando nós oramos, nós estamos pleiteando
a partir do que Jesus já fez, dessa obra maravilhosa. Então esse é um dos grandes valores da oração intercessória, porque nós estamos indo diante de Deus e promovendo esses confrontos a partir do que nós já conquistamos em Cristo Jesus, na cruz do Calvário por nós, para que o homem seja livre, para que haja restauração. Nós não vamos fazer isso. Não é que nós, pela oração, vamos declarar a libertação e que ela vai acontecer porque nós estamos fazendo isso. De fato, Jesus fez isso. Nós não podemos fazer nada disso. Nós não temos essa condição. Mas Jesus, na cruz do Calvário, conquistou essa vitória. Nós, quando oramos, nós pleiteamos, nós guerreamos a partir do que Jesus fez, dessa vitória que Ele já conquistou por nós. Esse é um grande valor da oração, porque a oração é o caminho, é o canal para estarmos diante de Deus e também para rompermos domínios malignos. Para rompermos domínios malignos. Guarde a importância da oração intercessória. É realmente maravilhoso. Então não desanime, porque o inimigo vai procurar te tirar o foco, vai procurar te distrair, porque a oração faz diferença. Faz diferença na vida daqueles por quem oramos. Também no nosso manual nós temos algo muito importante que está ligado ao que nós acabamos de mencionar sobre o valor da oração intercessória, que é a atitude na oração intercessória, a atitude de tomar as cargas pesadas uns dos outros, de suportá-las e de levá-las. Quando nós, como intercessores, assumimos causas, nós estamos suportando, nós estamos levando. Olha que impressionante, que maravilhoso. Muitas vezes não se compreende isso, esse significado profundo da oração intercessória, mas nós estamos levando diante de Deus a carga do outro, nós estamos ajudando, nós estamos apoiando aquele que por si só não podia orar, aquele que não sabia, aquele que estava longe, porque não estava ainda aliançado, resgatado, perdoado, mas pela oração intercessória do outro, ele é abençoado, porque nós nos colocamos, como nós costumamos dizer, nessa brecha em favor do outro, para abençoar a vida do outro. Veja o valor da oração intercessória, o valor do que você faz. Que maravilhoso orar. Por isso que eu não gosto quando as pessoas falam, estava só orando. Se você está orando, você está fazendo uma grande obra. Se você de fato está orando, alguns usam como desculpa, né? Eu estou orando, mas de fato eles não estão orando. Mas quando você é um intercessor que se coloca diante de Deus, em amor, com compaixão, como a Bíblia nos chama para orar, o Espírito Santo vai te usar e você vai fazer a diferença no mundo espiritual. Coisas vão acontecer através da oração. Milagres, rompimentos, vidas tocadas, povos abençoados por causa da sua vida, da sua posição. Então, quando você ora, você está fazendo uma grande obra para Deus, uma grande obra no reino de Deus, porque uma das grandes armas no reino de Deus é a oração. Eu quero ler com vocês mais 2 versículos, Colossenses 3:13 e Efésios 4:2. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Novamente aqui, o apóstolo está nos ensinando sobre a importância de darmos esse suporte, que vai ser confirmado também em Colossenses 3:13, que eu quero ler agora para você. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Então nós temos aqui novamente, corroborando o que nós estamos afirmando e colocando para vocês sobre a importância da oração intercessória como suporte, como um dos elementos, volto a dizer, não é o único, mas como um dos grandes elementos de suporte. Quando você vê alguém necessitado, quando você vê uma causa difícil, um irmão desanimado,
alguém numa luta muito grande, familiar, pessoal, uma dificuldade emocional, você pode apoiar por meio da oração intercessória. Com fidelidade, orando por essa pessoa, você estará possibilitando que o Espírito Santo esteja agindo na vida daquela pessoa. Então, é uma das grandes maneiras que Deus nos dá. É muito importante de apoiar os nossos irmãos na fé, de orar no reino de Deus pelas causas do próprio reino de Deus, pelo avanço do reino de Deus. É a oração intercessória. Ela é muito valiosa. Vamos estar nessa brecha. Vamos nos colocar diante do Senhor. Não desanimar, porque o que você está fazendo é um trabalho valoroso no reino de Deus. Vamos orar? Pai, eu te louvo, Senhor, pela vida dos intercessores, pelo meu irmão, pela minha irmã que está me ouvindo aqui. Muito obrigada, Senhor. E eu peço que a bênção do Senhor seja sobre eles, a graça do Senhor de forma especial sobre a vida deles, que o Senhor os fortaleça e os ajude na compreensão do valor da oração intercessória. Senhor, como instrumento abençoador de vidas, sim, eles podem estar nesta brecha, abençoando, suportando, apoiando seus irmãos, como vimos na palavra de Deus. Também, Senhor, entendendo, Pai, que o avanço no reino, ó Deus, para que onde o inimigo tem ali colocado, tem, ó Deus, dominado, ó Pai, pela oração intercessória, haja grandes rompimentos, grandes vitórias, essas ações do maligno. E ele terá que ceder pela oração, ele terá que ceder pela busca do povo de Deus. Senhor, que cada um compreenda estas verdades. Aqueles que estão comigo orando agora, em nome de Jesus, eu oro por fortalecimento deles, por graça para essa jornada de intercessão. Que cada um seja cheio do Teu Espírito, Senhor, e que eles permaneçam firmes, Senhor, sendo abençoadores de famílias, abençoadores na sua igreja, abençoadores na sua cidade, no nosso país, Senhor, nas nações da terra. Que cada um deles possa se colocar na Tua presença, entendendo esse valor, ó Deus, da oração intercessória. Nós os abençoamos no nome de Jesus, para a Tua glória e louvor. Amém. E esta semana, não esqueça, vamos lá abrir o seu caderno e anotar o valor da oração intercessória. Escreva um texto, escreva uma oração, falando com Deus, agradecendo pela oração intercessória e também pedindo graça para que você possa permanecer firme como intercessor. Que Deus abençoe imensamente a sua semana. Em nome de Jesus.